Olá, é com alegria em nosso espírito que nos colocamos nessa opção de trabalho com Jesus. Hoje vamos trabalhar as bem-aventurados aflitos. Vamos ler, para entender um pouco melhor. Bem-aventurados aflitos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra, a terra da vida, para compreenderes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais revisar a cega fatalidade, o destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrição os mais moços ante os dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte, tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregamentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança a que deles guardais os transportes de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se pedis a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Então, realmente é um ponto importante para a gente entender e nos consolar, que é a perda de pessoas amadas, né? Somente aquelas que vão, os mais moços, os mais novos, né? É um grande desafio para todos os nossos corações, para as mães, para os pais, perder um ente querido. Nessa época que nós estamos passando agora, né, onde a morte, né, avolumou, né? Então a gente começa a pensar a questão da desvinculação pela morte, né? A desvinculação pela morte realmente é um capítulo. Temos que aprender a conviver, que ninguém vai fugir dessa questão, mas temos que aprender a entender. A gente lembra bem do Cristo, quando no terceiro dia Madalena vai procurar o túmulo e encontra ele vazio. Naquele momento, Jesus está mostrando para a gente o seguinte, que a vida continua. E ela encontra com o jardineiro, e aquele jardineiro é o próprio Cristo. Então, naquele momento, a mensagem cristã, a mensagem do Cristo, deu muito mais força, né, ao entendimento das questões do Espírito. Então, é importante entender e consolar, né, que muitas vezes a pessoa que vai, ela pode estar indo prematuramente, mas está indo dentro do tempo dela, porque a justiça de Deus é perfeita, né? E ela não vai levar uma pessoa que não está realmente preparada para tal. Realmente as dores que causam são grandes, mas tem que aprender das consolações também e entender que a vida continua. Nossa amiga Luz vai explicar um pouco mais sobre essas questões. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Nós vamos falar de um tema até triste, não é? Mas temos que falar da perda de entes queridos, mortes prematuras. Até que idade vamos considerar morte prematura, né? Nós não sabemos, né, com certeza. Qual idade que é morte prematura? Mas nós vamos aprender um pouquinho. A morte, ela é um processo natural da vida.
mas todos nós sofremos muito com a perda dos entes queridos, por causa dessa ausência física no nosso meio. Então, uma pessoa da nossa família que vai, a nossa casa fica vazia, porque está faltando aquela pessoa física ali na nossa casa. E o sofrimento é muito grande, sim, o sofrimento é muito grande. Mesmo a gente tem estudado, tem, né, tentando entender que é uma coisa normal, mas é sofrimento mesmo, a gente sente essa ausência e sente essa dor. É interessante que existe a dor da saudade. A dor da saudade é uma dor profunda, que você tem aquilo, você não sabe de onde que está, como que está começando, não é? Mas é muito é muito triste, sim, porque nós não temos a pessoa física ali no nosso meio, movimentando, conversando. Então, vem as lembranças, vem a lembrança de uma fala, vem a lembrança de um perfume, vem a lembrança de uma roupa, vem as lembranças do dia a dia daquela pessoa, e vem a saudade, e vem o sofrimento. É uma coisa natural, que nós sabemos que faz parte da nossa vida, mas a gente sofre muito, sim. Mas nós vamos falar aqui também um pouco, né, das mortes prematuras. E prematura, nós vamos falar então das crianças, porque choca muito quando, né, desencarna uma criança e a gente pensa uma porção de coisa. Mas sempre existe um porquê, sempre. E ninguém vem aqui para voltar antes do tempo, né? Que imaginamos que está voltando antes do tempo, mas não existe isso. Ou existe, né? Vamos parar um pouquinho para pensar, porque nós não temos que estudar um pouco sobre essa parte que nós vamos falar hoje. Nós temos o nosso livre-arbítrio, mas ainda não sabemos fazer um bom uso do nosso livre-arbítrio. E achamos que somos donos do mundo e começamos a usá-lo de modo errado, porque ainda não temos conhecimento. Por isso é que nós estamos estudando essa parte, nesse capítulo do Evangelho, item por item, para a gente ir aprendendo, que cada vez que a gente fala aquilo, torna a repetir, nós vamos aprendendo. Então, outro dia, numa esses encontros nossos, eu contei um caso para você sobre uma criança lá do interior, né, que a moça suicidou e deu veneno para o menininho, de 2 anos e pouco, e ela estava grávida. Quer dizer que ela ceifou ali 3 vidas, né? Ela era uma pessoa mais adulta, nós estamos falando de prematuro. Será que essas crianças, esse filho que ainda estava, né, no seu ventre, e esse menininho de 2 anos e pouco, estava na hora deles voltarem? Então, nós temos que pensar um pouco, estudar mais um pouco, para a gente falar, né, com segurança. E os assassinatos? Nós temos visto aí na televisão os absurdos que são, né? Tantas crianças que estão indo embora, sendo assassinadas, né? Tendo vários problemas, e estão indo embora. Será que essas crianças estavam no programa de vida delas irem embora nessa idade? Então, nós temos que entender algumas coisas. Nós vamos voltar um pedacinho lá no caso do suicídio. Quando o Divaldo fala daquela irmã dele, o Divaldo conta uma história, né, da irmã dele que chamava Nair. Ela suicidou e ela voltou, né, em 2 reencarnações, assim, indo embora rápido, voltando pequena ainda.
E outras pessoas que suicidam, a gente lê sobre isso, faltava não sei quanto tempo de vida. A pessoa, né, revoltou, teve problema, decepcionou, foi fraco e pôs fim à vida. Às vezes aquela pessoa ia ter uma vida ainda mais de 20 anos, 18 anos, 30 anos, mas ela acabou com a vida dela nessa encarnação. Ela fez o uso do livre-arbítrio dela. O que acontece? Ela volta, ela tem que repor. Ela volta e vai viver esses anos. Vai viver 15 anos, vai viver 18 anos, 30 anos. Então a gente fica pensando, mas igual está falando aqui no nosso evangelho, não, uma pessoa tão nova foi embora, né? Pessoa ainda que podia fazer tanta coisa, deixou uma pessoa mais velha, mais cansada, mais doente. Porque nós não paramos para pensar esse lado. A gente não para pensar esse lado. Por causa disso que nós temos que ter conhecimento. E quando existia a eutanásia, olha só, eu estava numa reunião mediúnica quando chegou uma família lá com um papelzinho lá escrito, uma historiazinha. Era um casal muito jovem, que a moça ficou grávida, teve o primeiro bebê. O bebê viveu 4 horas, bebê todo saudável. Viveu 4 horas, pronto, voltou. E eles ficaram muito tristes, porque tiveram todos os recursos, né, de um pré-natal, o bebê não tinha nada, era saudável, e aconteceu. Ela engravidou novamente, daí a pouco tempo, e teve outro bebê, e esse outro bebê viveu, parece que uns 4 ou 5 meses também. Era um bebê saudável, bonito, e de repente o bebê desencarnou também, foi embora. E essa moça, ela estava grávida novamente. Ela tinha uma facilidade, né, para engravidar, muito jovem, um casal. E ela pediu lá se no nosso trabalho, na nossa reunião, se a gente poderia falar alguma coisa. E a gente colocou lá com todo carinho, pedimos a Jesus, né, que nos abençoasse, a espiritualidade amiga, e veio a resposta. Numa outra vida passada desse casal, eles eram médico e enfermeira. Eu não sei qual dos dois que era médico, qual que era enfermeira, mas era um casal assim. E eles aplicavam a eutanásia. Então, essa vida que eles aplicaram, e que a pessoa tinha horas de vida, mas essas horas de vida era muito importante, né? 1 minuto de vida aqui na Terra é muito importante para o nosso espírito. E essa pessoa, né, foi praticamente assassinada. A outra pessoa também tinha os meses de vida. E eles tiveram que repor essas vidas. E aconteceu esse caso na vida deles. Mas a espiritualidade disse, deixando lá o seu recado, disse que eles tinham, né, passado por essa lei, né, de causa e efeito, e que esse próximo bebê, ele não tinha mais dívida nenhuma com eles, e eles também com o bebê. E aquelas pessoas também familiares que autorizavam, né, dentro de uma ignorância, de uma falta de conhecimento. Às vezes viu o pai sofrendo, a mãe sofrendo, sabe? Não sei, a esposa, o marido, fala, não, está sofrendo muito, aplica nele a injeção, né? Faz eutanásia para ele descansar, por falta de conhecimento. Mas tem que repor. Não necessariamente aquela mesma pessoa, mas tem tantos espíritos missionários, né, dentro da família, daquela grande família espiritual, que recebe aquele espírito por um determinado tempo, até vencer o seu tempo, e fica liquidado aquele compromisso com a lei divina, porque a lei divina, ela não falha. Então, tudo que tiramos, de alguma forma, nós temos que repor. Mas aqui no Evangelho,
Jesus nos diz: ainda que mortes prematuras funcionam como vários livramentos. Então, outro item para a gente pensar, né? Vocês lembram que nós estudamos que Jesus diz a cada um segundo a sua obra. E nós estamos dentro da lei de causa e efeito, que é a lei divina. Então, determinadas pessoas, às vezes iam passar por um mau caminho, cair num vício, né? Ter uma fraqueza aí espiritual e cometer, às vezes, um ato muito pior. Então, essas pessoas que nós temos, por exemplo, que podiam seguir outros caminhos, uma doença que ia causar mais sofrimento, né? Tem determinadas doenças aí que a pessoa vai sofrer tanto. E a justiça divina, ela age nessas ocasiões, dependendo daquele espírito. De repente, ele já tem créditos, para ele não precisar mais de permanecer aqui. Então, a justiça divina age nessas ocasiões. Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na Terra. Pode voltar, já cumpriu a sua missão, já, né, liquidou ali os seus débitos. Ele não precisa mais de ficar na Terra. Ele pode voltar, vencer os seus compromissos. Nesse caso, são as mortes naturais, né, por doença, acidentes que não tenha como evitar, e muitos outros casos que nós, às vezes, não estamos lembrando aqui no momento, mas muitos outros casos acontecem. Mas também pelo o espírito Fénelon, que está falando para nós, ele está dizendo, né, que nós, mães, não ficamos desamparadas, porque a perca de um filho é muito triste, a mãe sofre demais, sofre muito, o pai também, né? Os pais sofrem muito. Então, ele diz que nós não ficamos desamparadas, porque eles permanecem em sintonia com os pais. Nós permanecemos em sintonia com nossos filhos, porque nós não esquecemos deles, a gente está lembrando deles sempre com muito amor, né? Com muita saudade. Então, ele explica para nós que os seus corpos fluídicos nos envolvem e nos acalmam. Então, mães que já perderam filhos, né, ou adultos, ou criança, quando ela está num momento assim, de muita tristeza, que ela está lembrando daqueles momentos com aquela criança, com aquele filho, não é? Ou mesmo quando era mais adulto, ela vai lembrando, mas de repente ela sente uma calma. E ela vê, no fundo, ela sente um alívio, uma coisa muito interessante. Mas é justamente isso, é porque nós entramos em sintonia com eles. Isso traz uma calma, tanto para nós como para eles também. Então, nós temos, meus irmãozinhos, de entender muita coisa, porque às vezes a gente fica no desespero, né? Desespero total, e vamos blasfemar, e vamos ter tanta coisa, mas nós não pensamos nas nossas vidas passadas, por que está acontecendo aquilo com a gente, por que aconteceu com aquele nosso parente, né, com aquele nosso filho, com aquele parente que foi assim, fora da hora, às vezes até uma pessoa amiga, conhecida. Então, nós temos que ter esses conhecimentos, que Deus é justo, misericordioso, é nosso Pai, e que tudo o que está acontecendo com a gente está certo, na hora certa. E a gente não pensa dessa forma, a gente cai naquele estudo que nós fizemos, né? O mal sofrer. A gente sofre demais, porque a gente não parou um pouquinho para pensar. E outra coisa muito importante também, que Jesus fala para a gente assim: em tudo dei graças ao Senhor.
Isso nos ajuda muito, porque quando nós estamos num sofrimento desse, porque uma perda familiar é muito sofrimento, né? A gente sabe que é. Mas quando a gente pensa, meu Deus, eu tenho que dar graças a Deus, porque tinha que acontecer isso, foi o melhor para nós, porque Deus só faz para nós o melhor. Quando nós chegarmos nessa posição de pensar dessa forma, a gente vai sofrer menos, né? Nós vamos sofrer menos um pouco, vamos sofrer, mas menos um pouco, porque vem aquele alívio. A gente fica mais leve, o coração fica mais leve quando a gente tem fé. Tudo se baseia na fé e no conhecimento dessas leis, né, meus irmãozinhos? Então, a gente está falando aqui, se alguém que vai ver nessa gravação e passou por esse processo, né, de perder uma pessoa da família, um ente querido, ou está passando, ou uma criança, pensa assim, agradece a Deus, porque Ele só faz para nós o melhor. A gente, às vezes, pensa que não é o melhor, que não podia acontecer aquilo. Não é, não. É o melhor que sempre Deus está fazendo para nós, Ele é o nosso Pai. Então, eu quero falar isso com vocês. Pensa dessa forma, dá graças a Deus e pede a Ele força, porque o que nós precisamos, né, é de ter fé, força, sabedoria, para nós continuarmos aqui na nossa caminhada. Fiquem com Deus, e a semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estar juntinhos novamente.